Oi, pessoal, boa noite. É a primeira vez que eu estou fazendo um webinar. Normalmente eu faço workshops presenciais, então eu vou me localizando aqui, fiz alguns testes nessa plataforma ontem. Vou pedir para vocês me sinalizarem se está tudo bem, se vocês conseguem me ver, e ver a apresentação também, para a gente já começar. Ok. Oi, Gustavo, veja se não é alguma configuração do seu computador e vai me sinalizando aqui para eu tentar resolver, mas aqui para mim tá tudo funcionando. Pessoal, vou pedir para vocês me sinalizarem aí de onde vocês são, o que é que vocês fazem e, especialmente, o que os trouxe até esse webinar, enfim, quais as curiosidades em relação ao Design Thinking. Se puderem ir escrevendo aí para mim, a gente vai trocando algumas informações iniciais. Bom, enquanto o pessoal está digitando aí, eu vou me apresentando um pouquinho para vocês. A gente tem um tempo curto aí de webinar. Eu preparei um material para a gente falar um pouquinho das 8 às 9, então vou me apresentando para vocês me conhecerem um pouquinho e depois eu vou lendo aí o que vocês estão escrevendo sobre a apresentação. Bom, meu nome é Juliana Amorim, eu sou psicóloga de formação. Tenho também algumas especializações aí na área da psicologia, da psicanálise em especial. E há algum tempo atrás, há mais ou menos 2 anos, eu comecei a me interessar pelo design thinking, ouvi falar dele e fui estudar. Fui entender um pouquinho do potencial dessa metodologia. E hoje eu tenho aí já um percurso de workshops, imersão, enfim, diversos treinamentos, tanto abertos ao público quanto empresariais também. Tá? Depois eu falo um pouquinho melhor disso para vocês. Vou ler aqui o que vocês colocaram em relação à apresentação. Geneilton de Sorocaba. Trabalha com projetos de melhoria, procura aprender mais e alinhar e gerar valor para os clientes internos. Muito legal, Genilton, seja bem-vindo. Simone, sempre foi empresária e há 3 anos está atuando como mentora de negócios criativos. Que legal, muito bom, muito bom. Sueli de Campinas, trabalha como assistente de qualidade em empresas de TI. Legal, tem bastante a ver aí a área de tecnologia com design thinking. Depois eu falo um pouquinho disso para vocês, mas só para situar um pouquinho, uma das grandes portas de entradas do design thinking aqui no Brasil foi através da tecnologia e da gestão de projetos ágeis, que essa área colocou à prova aqui no Brasil, né? Então, é um dos canais importantes aí para a disseminação do design thinking. Gustavo, engenheiro de materiais, comecei a gostar da área de UX, muito bom e muito importante. Pretendo seguir a Simone Faria, sou de Santos, meu objetivo é ter mais exemplos práticos. Legal, legal, Gustavo, espero poder contribuir aí, a área de UX é fundamental, na verdade o contexto do UX, né, dentro da metodologia do Design Thinking, e eu já falo um pouquinho disso para vocês também. Bom, já falei um pouquinho sobre mim, né, eu tenho aí, de um tempo para cá,
um ano e meio para cá, eu abri minha consultoria, né, que é a Purpose Treinamentos, buscando aí compartilhar conhecimento, aumentar a rede de conexão entre as pessoas, promover transformação, sempre de uma forma criativa e ágil, pensando sempre na necessidade das pessoas, né? E isso tanto se reflete em clientes internos quanto externos, questões sociais, a gente pode aí ter uma gama bem grande de atuação. Pessoal, eu vou começar a apresentação e se vocês forem tendo dúvidas, vão me perguntando aí pelo chat e eu vou tentando esclarecer as dúvidas de todo mundo, ok? Só para sinalizar também, eu não falei de onde eu sou, né? Eu moro no Circuito das Águas, próximo a Campinas, mas a minha principal atuação é na cidade de Campinas, ok? Vamos lá. Demora um pouquinho para carregar, mas acho que... Bom, primeiro eu vou explicar aí um pouquinho para vocês do objetivo de fazer esse webinar, né, que vem aí ser condizente com o objetivo geral da minha carreira nesse momento e do meu trabalho de uma forma mais ampla. Eu tracei como um objetivo para mim, para minha empresa, disseminar o Design Thinking para o maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas tenham acesso a essa metodologia, que é uma metodologia que eu entendo bastante inovadora, ágil, empática, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso nos conceitos. E a forma que eu trago isso vem se ampliando, então eu faço alguns workshops, né, a primeira vez que eu estou fazendo webinar, mas espero que tenham outras, faço alguns eventos gratuitos, eu tenho também em Campinas o DT Beer, para quem não conhece, tiver a oportunidade também de participar, estou ampliando o DT Beer para além de Campinas, então logo mais vão ter aí outras regiões para a gente expandir o DT Beer, para levar para dentro das empresas, enfim, tem alguns formatos aí, sempre com o objetivo de disseminar a metodologia e fazer com que as pessoas experimentem a metodologia, consigam trabalhar com ela e desenvolver novas soluções para as pessoas através do Design Thinking. Esse é o principal objetivo desse webinar e de alguns outros eventos também. Bom, falando um pouquinho da nossa agenda hoje, eu tenho aqui o início de recepção, né, de receber vocês, da gente se apresentar. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Design Thinking, um pouquinho de conceito aí sobre o que é a metodologia e um pouco de histórico também. Depois a gente vai falar um pouquinho das etapas que fazem parte desse processo e das ferramentas, que são ferramentas aí simples, que eu acho que muitos de vocês conhecem e super simples de aplicar no dia a dia. E aí, no final, a gente tira algumas dúvidas, troca algumas informações e faz o nosso encerramento por volta das 21h, ok? Se tiverem algum problema, gente, vão me interrompendo aí, senão eu vou seguir falando aqui. Tá? Vamos lá. Bom, vamos começar falando um pouquinho do que é o Design Thinking, nome diferente, que às vezes assusta as pessoas, né? Mas, gente, de onde surgiu isso? Para que serve? Então, falando um pouquinho para vocês do que é a metodologia. O Design Thinking é uma metodologia, eu nomeio também como mindset, tá? E eu já explico por quê. É uma metodologia não linear para geração de ideias centrada no ser humano. O que isso significa? Que o foco do Design Thinking, o centro dele, é o usuário ou o cliente, seja ele interno ou externo, tá? A gente trabalha sempre soluções pensando na necessidade, na dor do nosso cliente, tá?
E isso vem de encontro um pouquinho com a mudança do cenário do marketing, da era digital, da tecnologia. Em que sentido eu falo isso? Há algum tempo atrás, o marketing funcionava para convencer as pessoas de que elas precisavam de um determinado produto. Hoje, esse conceito de marketing mudou, e mudou bastante. Hoje, o marketing é um setor que trabalha estrategicamente para entender o que o usuário ou cliente precisa, eu falando aí de cliente final, e aí sim levar essa informação para dentro da empresa, para a empresa produzir o que as pessoas precisam e não o contrário. Então, eu acho que concomitante a essa mudança da visão do marketing, a autonomia das pessoas, a possibilidade das pessoas se conectarem em redes, né, de você ter na rede social, por exemplo, uma amplitude enorme que pode afetar de forma positiva e negativa a sua marca, fez com que todo esse movimento acontecesse. E aí o design thinking cai como uma luva, né, porque ele funciona exatamente para ajudar as empresas a pensar em soluções para os seus usuários. Tá? Para que serve o design thinking? Para desenvolver soluções inovadoras, diferentes, sempre com foco nas pessoas, de uma forma ágil e criativa. Depois, quando eu explicar um pouquinho melhor das etapas e das ferramentas, vocês vão entender um pouquinho melhor esse conceito inicial que eu estou trazendo, tá? Bom, como o Design Thinking promove essa mágica, né? Primeiro, ele estrutura a criação de ideia, mas antes disso, e talvez mais importante que isso, o Design Thinking, ele traz um processo exploratório, uma investigação do problema, que é fundamental na estruturação das soluções. Tá? Então, quando a gente fala de Design Thinking, a premissa é conseguir explorar o problema, explorar as vertentes dele, a complexidade dele, para daí, num segundo momento, pensar a solução. Tá? Então, a gente fala primordialmente dessa estrutura. O design thinking, ele constrói, ele ajuda a construir ideias, mas especialmente ele nos ajuda a entender e investigar o problema. Para quem? Né? Muitas pessoas têm dúvidas e algumas restrições em relação a esse para quem. Por que eu digo isso? O design thinking aqui no Brasil, ele se instaurou e ele foi se disseminando principalmente pelo marketing e pela área de tecnologia, tá? Pela área de TI. E aí caiu um pouco no conceito das pessoas que o design thinking só funcionava para isso, para gestão de projetos, desenvolvimento de novos produtos atrelado ao marketing e à tecnologia, tá? Mas eu amplio isso e por isso eu falo do mindset do design thinking, porque o design thinking ele serve para qualquer grupo de pessoas que precisa resolver um problema ou diversos problemas complexos, tá? Só abrindo um parênteses aí, falando um pouquinho de problemas complexos. Acho que eles não nos faltam, né, no cenário que a gente vive hoje, num cenário de mundo VUCA, onde as coisas mudam de forma muito rápida o tempo todo, nos trazendo uma incerteza do que fazer e como agir. Então, dentro desse cenário, nós temos muitos problemas complexos. O que são esses problemas complexos? São problemas onde eu tenho diversas variáveis e na forma como eu mexo em cada variável, isso vai afetar de forma positiva ou negativa outras variáveis. Vou trazer um exemplo para vocês. Quando a gente fala em mobilidade urbana, nós temos diversos problemas atrelados à mobilidade urbana. Se eu falar disso em São Paulo, por exemplo, hoje São Paulo está um caos, né? Não sei se é muito referência, mas a gente tem
diante de um caos, algumas possibilidades. Então, tirando a enchente, né, a gente tem opções de mobilidade que vão sendo criadas para minimamente ofertar pequenas resoluções desse problema complexo. Algumas dessas soluções são a bicicleta e o patinete. Tá? Dentro dessas soluções, existem outras questões complexas que podem inviabilizar o projeto ou podem ser ajustadas e melhoradas e fazer com que a gente consiga dar sequência a ele. Por exemplo, a gente teve alguns problemas aí em relação ao patinete, de legislação, de velocidade máxima, de uso de capacete, enfim. Uma série de restrições, de dificuldades do uso do produto que foram acontecendo à medida que a gente começou a usar. Então, quando eu falo de problema complexo, eu estou atrelando todas essas vertentes à solução que eu pensei. O Design Thinking vai resolver todas as arestas, todas as vertentes? Não, mas eu acho que a gente pode ter um olhar mais amplo para entender de que forma a nossa solução vai impactar positivamente e quais são as arestas que a gente precisa afinar para que a nossa solução seja efetiva, tá? Então, fechando então parênteses de falar de problemas complexos. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Aqui embaixo não está aparecendo na apresentação. Não está aparecendo. Aqui embaixo eu tenho os valores do Design Thinking, tá? Que são 3: empatia, colaboração e experimentação, tá? Esses são os valores principais, é o que rege o Design Thinking, é o que faz ele acontecer, e a gente não pode perder esses 3 valores de vista quando a gente está dentro do processo, tá? Eu vou explicar um pouquinho deles conforme a gente for passando pelas etapas, mas só para vocês já saberem. Então, empatia, colaboração e experimentação. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Me respondam aí pelo chat para eu não ficar achando que eu estou falando sozinho. Legal, estão me ouvindo? Está demorando um pouquinho para carregar. O que eu falei até esse momento para vocês faz sentido em relação a pensar a solução para as pessoas, entender o que é problema complexo, vão aí me sinalizando do que vocês estão achando. Bom, eu trouxe aqui também 3 frases de 3 pessoas que eu entendo que são pessoas, são as principais disseminadoras do design thinking no mundo, e vou contar aí um pouquinho do papel de cada uma delas, tá? Primeiro eu coloquei uma frase do Tim Brown, eu sou suspeito de falar porque sou super fã dele, foi através do discurso dele e de alguns livros que eu me encantei pela metodologia, então ele traz aí uma fala para a gente pensar a iteração e a forma não linear do design thinking ser. Então, vamos lá. Vou ler aqui para vocês. A razão para a natureza iterativa e não linear da jornada não é o que os design thinkers sejam desorganizados ou indisciplinados, mas o fato de o design thinking ser fundamentalmente um processo exploratório.
Antes de eu falar da frase, eu vou contextualizar aí o Tim Brown. Tim Brown é o CEO da IDEO. A IDEO é a principal consultoria de design do mundo, tá? E ela está no Vale do Silício, tem alguns outros polos em outros lugares do mundo, mas o Tim Brown, através da IDEO, foi o principal disseminador do design thinking no mundo. A metodologia já existia, né, de uma certa forma, há muitos anos, mas ainda não tinha sido repensada ou recolocada em prática, e o Tim Brown foi quem trouxe essa inovação para o mercado, e isso se tornou um boom. E aí eu trago uma frase também do David Kelley. O David Kelley é o fundador da IDEO, tá? Ele é o responsável pela consultoria, e também uma frase do Richard. O Richard foi o primeiro a escrever um artigo sobre design thinking. Tá? Então, todos têm aí o seu papel e a sua importância dentro do contexto de disseminação da metodologia. Bom, vou ler, então, para vocês a frase do David e do Richard, e depois a gente comenta um pouquinho de cada uma. Frase do David: o princípio fundamental do design thinking é a empatia pelas pessoas para quem você está tentando criar alguma coisa. Aí ele fala um pouquinho também da liderança. A liderança é exatamente a mesma coisa. Construir empatia pelas pessoas que você foi encarregado de ajudar. E o Richard fala: a habilidade dos designers descobrirem novas relações entre sinais, coisas, ações e pensamentos é um indício de que o design não é meramente uma especialização técnica, mas uma nova arte liberal. Falando um pouquinho de cada uma dessas frases. Primeiro, vou começar pela frase do Tim Brown. Ele fala da natureza iterativa e não linear. O que isso significa? A natureza iterativa significa que a gente pode ajustar, rever, refazer o que a gente está pensando, a solução, investigar o problema de novo, enfim. Essa natureza, essa exploração que eu digo para vocês, de não só pensar a solução, mas de explorar problema, é que o design thinking vem trazendo. Então, a natureza iterativa e a não linearidade são pilares que fazem parte de uma forma bem natural do design thinking, tá? Fazem parte desse processo exploratório que é o design thinking. Falando um pouquinho da frase do David, princípio fundamental do design thinking é a empatia. Eu vou falar um pouco mais para frente, especificamente da empatia, né, que é um dos principais valores do design thinking, mas só para já conceituar um pouquinho para vocês, a empatia é muito além do que a gente pensar o contexto do nosso usuário, tá? Eu não vou dizer que a empatia é se colocar no lugar do outro, porque eu não acredito que isso seja possível, tá? Por conta da individualidade das pessoas, de cada um ter uma experiência de vida e um contexto diferente, então eu não vou entrar nesse mérito de conseguir estar no lugar do outro. Mas eu acho que a empatia, ela se trata de você conseguir abrir a sua visão, ampliar a sua visão para perceber melhor o lugar do outro, tá? Um pouco disso, a gente vai falar um pouco melhor dessa empatia mais para frente. E a frase do Richard, falando aí da habilidade dos designers em descobrirem novas relações entre sinais, coisas e ações. A gente tem aí dentro da construção do design thinking, insights, tá? Que é através de ferramentas e do próprio processo de reflexão que o design thinking traz, a habilidade de criar esses insights entre coisas que a princípio não fazem muito sentido. Depois eu vou falar de um case de design thinking para vocês, e aí eu acho que vai ficar um pouco mais claro essa sinalização da gente perceber os sinais e as combinações de coisas que aparentemente não têm muito a ver uma com a outra. Geneilton está perguntando aqui,
seria perceber ou compreender a realidade e a necessidade para que seja desenvolvido um produto ou serviço. Isso, Geneito, é por aí mesmo. Quando a gente se coloca aberto, com um olhar neutro para perceber a realidade e as necessidades das pessoas para quem a gente está produzindo algo, aí sim a gente consegue, de fato, pensar soluções interessantes para essa pessoa, tá? É um processo bem desafiador, tá? Eu acho que o valor mais desafiador de se colocar em prática no Design Thinking é a empatia, tá? Porque ela reflete um pouco da gente deixar de lado as nossas próprias convicções a respeito do problema. Então, isso é um pouquinho delicado. Oi, travando, Sueli? Tá me ouvindo? Vou me sinalizando aí, tá, gente? Senão eu paro aqui um pouquinho. Genilton, ok. Ok. Vamos lá. Próximo slide. Depois, também no final, eu posso passar para vocês algumas referências bibliográficas de conteúdo aí que podem ajudar vocês a conceituar um pouquinho melhor o Design Thinking. E vou falar também de alguns eventos que eu faço, convidá-los para a gente ter aí um embasamento bacana e vocês saírem aí do webinar entendendo um pouquinho melhor do que se trata o Design Thinking e poderem aí começar um processo de investigação e de conhecimento dessa metodologia que é bem bacana. Vamos esperar carregar o slide. Ah, voltou, Sueli, que bom. Não sei porque ele demora tanto para carregar, mas ok. Márcio, acho que tem a ver com isso também, né? Já me adiantando aí um pouquinho também no conceito da empatia, algumas ferramentas de empatia, elas te colocam dentro do contexto, dentro do ambiente físico e vivencial do usuário, tá? Algumas empresas conseguem fazer isso de modo criando cenários, e algumas outras empresas fazem isso no contexto real do cliente. Tá? Então, nada melhor do que você estar dentro desse contexto, seja ele montado ou seja ele real e vivencial, para conseguir entender a dor do seu usuário. Tá? E é interessante porque quando você pratica o processo de pesquisa, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, onde entra a empatia, algumas vezes os próprios usuários não têm a ideia de que aquele problema que ele vivencia ou que ele lida no dia a dia, ele pode ser resolvido ou ele pode ser melhorado, enfim. Então, quando a gente de verdade se coloca para ajudar o nosso usuário, a gente consegue perceber coisas que às vezes nem o próprio usuário se dá conta. É bastante comum quando a gente vai para a entrevista de empatia, por exemplo, quando você pergunta uma coisa para o usuário, ele fala assim, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Então, isso é bastante comum e é interessante esse processo de reflexão também. Bom, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre os critérios do Design Thinking. A gente tem 3 critérios primordiais, 2 deles eu acho que já são conhecidos e já são do nosso dia a dia, que é o tecnicamente possível e financeiramente viável,
Então, sempre que a gente constrói alguma solução, a gente leva em consideração essas duas questões, tá? Se financeiramente dá para fazer e se tecnicamente também é possível. O que o Design Thinking traz de diferente nesses critérios é pensar o que é desejável. E quando eu falo desejável, gente, eu falo que é desejável para o nosso cliente, para o nosso usuário, tá? Eu sei que é possível que vocês já tenham vivenciado situações que fogem disso. De que forma? Às vezes, o nosso gestor sinaliza um produto, um serviço, enfim, uma solução que a empresa quer que faça. E aí você, mesmo não vendo muito sentido, você faz. E aí é provável que não dê certo se aquela solução não for desejável pelo usuário. Eu já ouvi muita gente falando de produto e serviço que foi criado, desenvolvido, aplicativos, enfim, e que simplesmente não funcionou, as pessoas não usavam, porque não era aquilo que elas precisavam, tá? Então, o Design Thinking traz um pouco desse entendimento daquilo que é desejável para o usuário, tá? O Gustavo está falando aqui, Juliana, se eu vejo um produto ou um problema no produto, porém os usuários que já estão acostumados com a experiência do produto não, seria uma possibilidade utilizar a metodologia? Sim, Gustavo, eu acredito que sim, porque sempre dá para lapidar alguma coisa. Dentro desse problema do produto, é possível a gente investigar a causa desse problema e entender quais são as soluções possíveis. E aí você ajusta e torna o produto melhor para o usuário. Tá? Como eu falei, nem sempre o usuário vai ter a noção da necessidade de melhoria. Para exemplificar essa fala minha, eu trago uma fala aí do Henry Ford, que ele conta que quando ele foi desenvolver o carro, se ele fosse perguntar para os clientes dele o que os clientes deles queriam, ele disse que os clientes iriam sinalizar um cavalo mais rápido, e não a construção de um automóvel. Então, o cliente, ele sabe que ele precisa de algo melhor, mas não necessariamente como. E a gente tem essa responsabilidade de pensar nesse como, tá? Então, acho super possível, sim. Então, falamos aí do que é desejável, que é o grande diferencial da metodologia do Design Thinking. Agora, eu vou trazer para vocês as etapas do Design Thinking, e eu vou explicar cada uma delas, tá? A gente vai começar aí pelo entendimento, e eu vou explicando um pouquinho da não linearidade e de como funciona cada uma dessas etapas. Pessoal, eu vou pedir um minutinho só, vou desligar a câmera um minuto, eu vou pegar uma água para mim, porque a garganta tá seca, e eu volto em um minutinho, pode ser? Tudo bem para vocês? Só um minutinho, então eu já volto, eu vou deixar o slide na tela, vou só desligar aqui.
Acho que agora ligou o microfone. Ok, podemos continuar? Bom, agora a gente está começando a entrar nas etapas e ferramentas do Design Thinking. Então, vou contar um pouquinho para vocês de que forma o Design Thinking faz tudo aquilo que eu disse conceitualmente, tá? De pensar solução, de gerar novas ideias e de investigar problema. Primeiro, eu vou sinalizar a vocês que a gente trabalha dentro do Design Thinking com etapas de divergência, que é onde a gente abre o nosso olhar aqui, ó, são as etapas onde a gente tem maior abertura, aqui e aqui, tá? Que é onde a gente vai investigar, tá? Então, como é que por onde a gente começa? Eu vou apresentar para vocês o Design Thinking de uma forma linear, só para vocês conseguirem entender o início e fim, tá? Mas algumas etapas, elas se conectam, tá? De diferentes pontos. Bom, eu vou falar então um pouquinho da etapa de entendimento, que é onde a gente começa a divergir sobre o problema ou o contexto inicial que a gente recebeu, tá? Aqui a gente vai investigar o problema. Quais são as vertentes que estão atreladas a esse problema? Quem são as pessoas envolvidas nesse problema? De que forma esse problema acontece? Oi, Sueli. Veja se consegue ajustar aí o microfone. Aqui para mim também está normal o microfone funcionando. Talvez se você atualizar a página, né? Isso ele vai sinalizando a gente aí, tá? Tenta recarregar a página. Bom, falando então um pouquinho de entendimento, é onde a gente vai ampliar o nosso olhar sobre o problema, tá? Aqui a gente começa a praticar um ponto importante. Quando eu falo, por exemplo, legal, voltou. Quando eu falo de um problema, vou usar de novo o exemplo da mobilidade urbana. Nós, enquanto usuários de sistemas bons ou ruins da mobilidade urbana, nós temos o nosso pré-conceito a respeito de como funciona ou como não funciona a mobilidade urbana. Mas, quando a gente vai para um processo de design thinking, a gente tem que se abster um pouquinho daquilo que a gente acha que sabe sobre o problema, tá? É aí que começa o nosso processo de empatia, tá? Quando a gente abre mão daquilo que a gente acha que sabe para abrir o nosso olhar e ampliar o nosso olhar para o entendimento do problema, ok? Então, a gente tem dentro do entendimento a investigação do problema. Eu vou trazer aqui para vocês algumas sugestões, né? Na verdade, algumas ferramentas que fazem parte de cada etapa para vocês entenderem um pouquinho de que forma o Design Thinking vai estruturando cada etapa para fazer sentido a construção de novas soluções, tá? Então, para a etapa de entendimento, o slide está um pouquinho desconfigurado, mas dá para a gente entender. Para a etapa de entendimento, a gente tem algumas ferramentas que eu trouxe aí. A primeira delas é pesquisa Desk, tá? Que é o famoso consulte o oráculo, que é o Google, tá? Aqui, a gente investiga mesmo o problema para saber o que tem de notícia sobre ele. Então, se eu quero saber da mobilidade urbana, por exemplo, eu vou lá no Google e vou entender quais são as dificuldades, os problemas, os benefícios, etc. Tudo que envolve o tema que eu estou pesquisando, o problema que eu estou pesquisando, tá? A gente tem aí uma segunda ferramenta que é explicando para o ET. Então, quando a gente tem um problema como mobilidade urbana, uma dica que eu dou para vocês,
uma ferramenta bem bacana para a gente explorar problema, é o Explicando para o ET. O que significa isso? A gente tem que partir da premissa que a gente não sabe absolutamente nada. Então, você vai explicar para alguém que não sabe absolutamente nada sobre mobilidade urbana. O que é mobilidade, primeiro? O que significa o urbano? Quem são as pessoas envolvidas? Por quê? Para quê? Então, o Explicando para o ET é uma forma de investigar o problema e respondendo os porquês, como, onde, de que forma acontece, tá? É uma forma da gente se aprofundar no problema. Uma outra ferramenta que nos auxilia no entendimento do tamanho do problema ou das pessoas envolvidas no contexto do problema é o mapa de stakeholders, tá? São todos os atores envolvidos. Então, quando eu falo de mobilidade urbana, eu tenho usuários de carro, eu tenho usuários de ônibus, eu tenho usuários de bicicleta, usuários de patinete, eu tenho usuários de metrô, enfim, tenho todos os usuários, eu tenho o governo envolvido, eu tenho as empresas envolvidas, eu tenho empresa de ônibus, de fretado, enfim. O mapa de stakeholders, ele serve para a gente ilustrar todas as pessoas que são envolvidas de forma direta ou indireta no problema, tá? Para que vai servir esse mapa de stakeholder? Para depois, quando eu pensar numa solução, por exemplo, eu entender de que forma a minha solução afeta de forma positiva ou negativa os meus usuários e quem são os stakeholders que podem comprar essa solução comigo e me ajudar a aplicar, tá? Matriz CSD, a matriz CSD, vou mostrar já para vocês, é uma matriz que traz certeza, suposição e dúvida. É onde a gente vai colocando as informações sobre o problema para ficar visualmente fácil da gente entender o contexto. Esperar carregar o próximo. Demorando. Aqui, gente, falando um pouquinho do UX, tem um trabalho bastante importante do UX nessa fase de entendimento e pesquisa, tá? Porque a gente entender todas as vertentes e todos os contextos é bastante complexo. Uma outra dica, uma outra informação em relação ao Design Thinking, para a gente trabalhar com Design Thinking, é importante é ideal, né, que a gente tenha uma equipe com diferentes pontos de vista, então pessoas de diferentes áreas, que estejam envolvidas de alguma forma no contexto do problema para ajudar a gente na resolução. Então, por exemplo, eu vou pensar um novo produto ou um novo serviço, então eu vou chamar quem vai participar da equipe de projeto comigo? A pessoa de marketing, uma pessoa do comercial, uma pessoa da produção, enfim. É importante a gente mesclar e ter uma equipe que a gente chama de equipe interdisciplinar, fazendo parte dessa construção. Isso, na verdade, Gineilton, a gente não usa o multidisciplinar, por quê? Eu vou explicar uma diferençazinha aí do multi para o inter. No multidisciplinar ou no multifuncional, a gente tem cada pessoa de cada área defendendo o seu ponto de vista ou o seu entendimento sobre o problema. Quando eu falo da equipe interdisciplinar, eu falo de pessoas envolvidas no mesmo entendimento do problema. Conseguem perceber a diferença? Lembra, de novo, eu estou falando do processo de empatia, tá? Quando a gente fala de equipe interdisciplinar, eu tenho o entendimento que as pessoas estão envolvidas em prol de resolver de verdade o problema do usuário, e não de defender o que é bom ou ruim para o seu próprio setor.
Gustavo está falando aqui, criar forças entre as áreas para solucionar e implementar produto, é isso mesmo. Então, quando a gente fala de colaboração, né, que é o segundo valor do Design Thinking, eu falo dessa colaboração interdisciplinar, tá? E não de cada um defendendo o seu ponto de vista ou querendo puxar a sardinha mais para o seu lado. Esse é o entendimento que a gente tem da importância da equipe inter, tá? Tá demorando para carregar. Opa, agora foi demais. Aqui. Eu trouxe para ilustrar para vocês a matriz CSD, tá? Que é a matriz que eu falei para vocês que ajuda a representar de uma forma simples e visual o entendimento que a gente tem dos problemas. Então, por exemplo, fomos fazer a pesquisa Desk e entender na internet quais são as informações que a gente tem a respeito do problema que a gente está pesquisando. Eu vou dividir nessa matriz o que é certeza, o que é suposição e o que é dúvida, tá? Isso vai ajudar a gente mais para frente a pensar persona e entender soluções. Como é que eu separo isso? Então, o que é certeza? Quando eu tenho leis e indicadores a respeito do assunto. Então, por exemplo, eu tenho uma lei, voltando ao exemplo da mobilidade urbana, eu tenho uma lei em São Paulo que proíbe algumas placas de carro a rodarem em determinados dias da semana, tá? Então, isso é uma certeza, que impacta a mobilidade urbana, de forma positiva ou negativa, a gente nem vai entrar nesse mérito aqui, na matriz, mas impactou, é certeza? Então, coloca lá na certeza. O Márcio está perguntando como identificar e treinar uma equipe multi. Eis um grande desafio, Márcio. Eu trabalho aí com desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de liderança, é um trabalho contínuo e de muita reflexão, eu diria, de colocar as pessoas para pensarem em que lugar elas estão e de que forma elas preferem trabalhar, tá? Mas é um trabalho de desenvolvimento contínuo, eu diria. Identificar essas pessoas, eu acho que é um processo muito de provocar as pessoas para trazer solução. Acho que quando a empresa possibilita um diálogo aberto para as pessoas se colocarem, trazer sugestão, mesmo que não seja a sua área de atuação, esse é o momento de identificar esses talentos, essas possíveis mini-equipes, tá? E aí eu acho que surge naturalmente, assim como a gente fala da liderança, que algumas pessoas têm uma habilidade muito simples de liderar, eu acho que a equipe, identificar e treinar essa equipe interdisciplinar também vai pelo mesmo caminho. Everton perguntando, a matriz CSD pode classificar todos os pontos, problemas, oportunidades e identificação de possibilidades? Sim, aqui, Everton, tudo que diz respeito ao contexto do que a gente está investigando. Então, tudo que é positivo desse problema ou negativo desse problema cabe entrar dentro da matriz, tá? Então, sei lá, por exemplo, eu vou insistir no exemplo da mobilidade, que talvez fique mais fácil para todo mundo entender. Eu posso colocar como dúvida, será que o patinete é a melhor forma de aliviar o tráfego de pessoas no centro da cidade? É uma dúvida que eu posso construir a respeito de uma solução teoricamente positiva para o problema de mobilidade urbana, tá? Então, cabe dentro da matriz todas as informações, sejam elas certeza, suposição ou dúvida, que tiverem relacionadas ao problema, tá? Aqui, a gente não fala de solução, tá? Aqui a gente está só investigando o problema por enquanto. Gente, vocês veem que eu falo bastante, né? Já são 10 para as 9. Eu achei que essa hora a gente já ia estar tirando dúvida, enfim. Mas estamos aqui ainda nas etapas. Eu vou tentar condensar um pouquinho da minha fala, tá? Se vocês tiverem dúvida, vão colocando aí no chat para mim.
Pesquisa. Depois que a gente fez o entendimento do problema, colocou lá na matriz, conseguiu olhar para as diferentes vertentes desse problema, a gente vai pesquisar. O que significa pesquisar? A gente vai a fundo para entender os usuários que estão dentro desse problema, tá? Quem são as pessoas diretamente envolvidas nesse problema. Vamos lá, carregando a apresentação. Opa! Agora foi demais. Bom, então, aqui, para a gente fazer pesquisa, por exemplo, eu trouxe três modelos de ferramenta para falar para vocês. Uma delas é a entrevista de empatia. Tá? Na entrevista de empatia, a gente monta um pequeno questionário para conversar com o usuário e entender com ele de que forma ele usa o serviço ou o produto que a gente está investigando, quais são as dificuldades dele, o que ele pensa sobre, o que ele faz com aquele problema, de que forma ele contorna aquele problema, enfim, a gente vai investigar conversando com esse usuário para entender realmente o que ele tem a dizer a respeito do problema. Uma outra ferramenta de pesquisa, uma ferramenta, diria, bastante longa, dificilmente as empresas investem em pesquisa etnográfica, mas é uma pesquisa sensacional para entender, de fato, o usuário. A pesquisa etnográfica, além das entrevistas, ela vai para a observação dentro do contexto do usuário, tá? Dentro do cenário real dele, fica lá por algum tempo, dias, semanas, em alguns casos até meses, para entender de forma profunda o contexto. Então, aí vão ser feitas observações, entrevistas, ponderações a respeito do problema, tá? A pesquisa etnográfica, ela vem de uma abordagem da antropologia, ela é bem aprofundada, tá? Nesse sentido, nem todas as empresas usam, mas se a gente conseguir usar minimamente aí as ferramentas da etnografia para a nossa pesquisa de usuário, a gente já tem um resultado muito bacana. E a triangulação de pesquisa, que é um resumo aí de pesquisa etnográfica com entrevista de empatia, porque a triangulação de pesquisa, ela vai trazer o que o usuário ouve, sente e fala a respeito do problema, tá? A gente vai ter aí observação, entrevista e o entendimento da dor desse usuário, tá? E depois, gente, se vocês quiserem, eu compartilho esse material com vocês, tá? Só me deixem aí depois, podem mandar pelo Meetup também os e-mails de vocês que eu compartilho a apresentação. Bom, falando um pouquinho de empatia, acho que eu já falei um pouco desse tema no início. Então, quando a gente fala de empatia, a gente fala primordialmente de construir soluções com as pessoas que estão envolvidas no problema, não para as pessoas. Por que eu trago essa pequena diferença? Porque, às vezes, o que eu acho que é bom para o meu usuário não é bom para ele. Então, eu preciso construir com ele a solução. Tá? Eu trago uma frase também de empatia, não é andar nos sapatos do outro. Primeiramente, temos que tirar os nossos sapatos. Essa frase, ela ilustra para mim um pouquinho daquilo que a gente tem que deixar de lado quando a gente vai para a conversa com o usuário, tá? Que é um pouquinho do nosso ego, tá? Às vezes, quando a gente vai para a entrevista de empatia, principalmente depois de já ter feito todo o entendimento do problema, de entender as vertentes, quem são os atores envolvidos, saber os stakeholders, enfim, montar a matriz CSD, quando você começa a fazer esse entendimento, você cria preconceitos sobre o problema. E aí é difícil abrir mão desse preconceito na hora de falar com o usuário. Tá? É muito comum na entrevista de empatia a gente colocar perguntas para o usuário direcionadas para aquilo que a gente quer ouvir dele. Então, muito cuidado com a entrevista de empatia, tá? Aqui não tem muito segredo, gente. Entrevista de empatia é treino, tá?
Depois que a gente fez a pesquisa e entendeu quem é o nosso usuário e para quem a gente vai construir solução, a gente vai afunilar um pouquinho o nosso desafio. Tá? Então, pensando no desafio macro, de entender a mobilidade urbana, agora a gente vem para o micro, para entender o contexto do João dentro da mobilidade urbana. Tá? E aí, dentro desse ponto de vista, eu vou reconstruir meu desafio, tá? Porque aí eu não vou mais pensar na causa macro de resolver o problema da mobilidade urbana como um todo. Lembra que eu falei para vocês de problema complexo? O design thinking, ele começa ampliando a visão e depois a gente fecha. E por que que isso acontece? A gente não vai conseguir resolver de uma vez só o problema da mobilidade urbana. Então, a gente tem que afunilar e pensar soluções pequenas para alguns usuários. Essas opções, essas soluções que a gente pensa podem refletir de forma positiva para outras pessoas, mas a gente precisa afunilar. Se a gente fica com um campo de amplitude muito aberto para trabalhar a solução, a gente não consegue pensar a solução viável, tá? E aí não consegue ter a agilidade que o Design Thinking propõe para pensar a solução. Tá? Então, aqui a gente afunila para pensar quem é esse usuário e de que forma a gente pode construir um desafio para pensar a solução para ele, tá? Então, entendi o problema, pesquisei o usuário, entendi as necessidades do João dentro do problema mobilidade urbana, eu vou redefinir o desafio. O que significa isso? O slide está carregando aí, eu vou falando para vocês. Sempre que a gente começa uma construção de design thinking, a gente começa por uma pergunta, tá? Porque é ela que vai embasar a nossa reflexão de solução. Tá? É para responder essa pergunta que a gente vai criar a solução. Então, essa pergunta, ela vai trazer todo o contexto do problema que eu estou trabalhando de uma forma resumida. Como é que a gente começa a pergunta de desafio do Design Thinking? Sempre com a frase, como podemos? Lembrem que eu falei para vocês da construção de forma colaborativa, de forma colaborativa, de usar empatia. E aí, mais para frente, a gente tem experimentação das soluções, tá? Então, aqui a gente constrói uma pergunta. Então, entendemos mobilidade urbana, entendemos o contexto do João dentro da mobilidade urbana, e aqui eu vou reconstruir esse desafio. Então, como podemos auxiliar o João a transitar pela cidade de modo que ele não se sinta tão cansado? Esse é um exemplo de pergunta de redefinição de desafio. Então, a gente começou com um desafio macro, de repensar a mobilidade urbana, enfim, e os problemas que estão envolvidos, e aí a gente chega num contexto micro, de pensar como é que a gente pode ajudar o João, tá? E aí, com essa ideia de quem é a nossa persona, a gente vai começar a pensar solução, tá? Então, a gente saiu do macro, afunilou a pesquisa, definiu um ponto de vista, que é definir o usuário para quem a gente vai trabalhar, e aí agora a gente começa a pensar a ideação, que é onde a gente vai começar a construir solução para o João. Então, a gente tem algumas ferramentas de ideação, algumas provavelmente vocês já conhecem. Pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Vão me sinalizando aí se vocês estão entendendo, se faz sentido o que eu estou falando. Ok, legal. Bom, para a gente começar a construção de solução, a gente pode usar algumas ferramentas, essas 3 são algumas delas, tá?
eu tenho brainwriting, brainstorming e matriz de priorização. Brainwriting é parecido com brainstorming, só que de uma forma individual, tá? É uma tempestade de ideia silenciosa e individual. Então, cada um vai escrever, anotar as soluções que está pensando, primeiramente de forma individual e silenciosa. Depois, a gente usa o brainstorming para compartilhar tudo que cada um pensou, tá? E, por fim, a gente usa a matriz de priorização para separar as ideias e entender o que dentro das soluções pensadas foi ou é melhor solução para o nosso usuário. Então, aqui eu trouxe um exemplo da matriz de priorização para vocês, tá? Lembrem que a gente tem sempre que levar em consideração os critérios do Design Thinking. O principal deles é que ele seja desejável para o usuário. Então, aqui eu trouxe um exemplo da matriz. A gente tem aqui 4 quadrantes. Então, de tudo que a gente construiu no Brainwriting e no Brainstorm, a gente joga dentro dessa matriz, separando. Aqui eu trouxe um exemplo, tá, gente? Quando vocês forem construir matriz, vocês podem construir com as vertentes que vocês entenderem melhor adequada para o contexto de vocês. Aqui eu coloquei o que é mais inovador e o que é mais desejável, tá? Nós temos aí 4 quadrantes, tá? Para dividir um pouquinho e a gente começar a priorizar ideias. E aí eu vou dizer uma coisa bastante importante para vocês. No Design Thinking, nós não descartamos ideias, a gente prioriza ideias. Quando eu chego no final do processo do Design Thinking, no processo de iteração, pode ser que a ideia que eu priorizei aqui não tenha sido bem entendida pelo usuário, e aí eu preciso voltar na matriz e pensar uma outra solução que esteja mais compatível com a necessidade dele, tá? Então, não descartem ideias, tá? A gente prioriza ideias para testar elas depois. Aqui, no caso da matriz, eu gosto de trabalhar o que está aqui no quadrante mais alto, porque é o que teoricamente é mais desejável para o usuário e mais inovador, tá? Então, eu penso em trabalhar as ideias que estão aqui. Se a gente tiver 2, 3, 4 ideias e a gente só tiver a possibilidade de construir uma ou duas delas, colocar em prática uma ou duas, o que a gente faz normalmente? Uma votação individual na equipe. E aí cada um faz 1 ou 2 votos na solução que acredita ser melhor desejável para o usuário, tá? Então, esse é o exemplo da matriz de priorização, que é onde a gente começa a resumir as soluções que a gente pensou. Tá? Então, dentro da ideação, a gente tem o processo de divergência, que é onde a gente abre o nosso olhar para pensar qualquer tipo de solução, das mais loucas e absurdas, das que não fazem o menor sentido, e depois a gente vai discutindo isso no brainstorming, começa a funilar, e aí começa a convergir dentro do processo de matriz de priorização, por exemplo, tá? Então, percebam que a gente abre e fecha divergência e convergência dentro de todo o processo do Design Thinking, tá? Essa é a construção que a gente tem durante toda a jornada. A partir do momento que a gente define o que a gente vai apresentar de solução para o nosso usuário, a gente entra na etapa de prototipação. O que significa isso? A prototipação é o fazer com as mãos. É produzir um protótipo, um rascunho da ideia ou do conceito principal da solução que vocês pensaram, ou das soluções que vocês pensaram, tá? Dentro do processo de prototipação, nós temos diversas ferramentas, tá? Nós temos uso de Lego para fazer representação, nós temos
Tem uma plataforma também muito legal que a gente pode construir maquete virtual, para Android, chama Marvel, não sei se vocês conhecem. Você consegue construir, no caso de desenvolvimento de aplicativo, por exemplo, você consegue construir as telas do aplicativo dentro desse aplicativo, e aí ele reproduz e apresenta de uma forma bem bacana, fica visual. Ah, você usa, Gustavo? Figma? Figma eu não conheço. Não conheço o Marvel, usei há pouco tempo uma solução. Mas são algumas ferramentas que ajudam a gente a construir esses protótipos e a trazer o conceito do que a gente pensou de solução. E aí, o que eu digo para vocês em relação né, aí indo do protótipo para o teste. O protótipo, ele tem que ser de fácil entendimento para o usuário, tá? Mas ele tem 3 critérios importantes. Ele tem que ser rápido, sujo e barato, tá? Se a gente perder muito tempo lapidando o protótipo, a gente perde um pouco do sentido do ágil do design thinking, tá? Então, cuidado com isso. O cerne do protótipo é ele conseguir traduzir o conceito para o usuário. Então, não se apeguem muito em beleza, tá? Depois também posso passar para vocês alguns cases de design thinking, onde os protótipos de projetos que deram super certo, que foram super inovadores, foram com materiais simples do nosso uso diário, em casa, no trabalho, enfim. Então, não se apeguem muito à qualidade do protótipo em si. Ele tem que trazer dentro dele o conceito da solução, tá? É mais ou menos assim. Quando a gente conta uma piada, não faz sentido ficar explicando a piada, né? Então, a ideia do protótipo é que as pessoas entendam a piada, né? Se você precisar explicar, perde um pouco a graça. Então, protótipo e teste, na verdade, né? São 2 etapas que caminham muito junto, tá? Então, para protótipo e teste, tem que ser uma piada curta e que as pessoas entendam, sem você ter que ficar repetindo ou explicando o porquê daquilo. Gustavo, não, Geneilton, começar com baixa fidelidade e ir melhorando. Isso, exatamente. Tá demorando para carregar os slides, eu estou avançando um pouquinho. Esse é o processo de iteração. Então, a gente faz protótipo e teste para entender a viabilidade daquilo que a gente pensou, tá? No processo de iteração é onde a gente vai ter o feedback do usuário e voltar para as etapas anteriores para melhorar o que a gente construiu, tá? E por isso da não linearidade. Eu posso da iteração, eu posso do feedback do meu usuário voltar lá para a fase de ideação ou voltar para o ponto de vista, ou só voltar para o protótipo para fazer um pequeno ajuste. Então, essa não linearidade que o design thinking possibilita para a gente dentro desse processo de construção, tá? E o Gustavo falou, prototipagem pode ser feita através de wireframes com papel e caneta, sim, apresentar se estiver ok a partir do software. Isso mesmo, Gustavo. Com aplicativos, a gente faz normalmente dessa forma, tá? Dentro dos workshops, dos processos que eu conduzo, a gente constrói de forma rápida mesmo, tá? Para depois, se tiver uma boa aceitação pelo usuário no processo de teste, aí sim a gente começa a produzir de fato, tá? E o Everton também, Juliana, e se eu estiver aplicando DT a um negócio físico? Você diz de um produto, Everton? Porque a gente pode também construir o protótipo do produto e entregar na mão das pessoas para elas testarem, por exemplo. Tá? Então, sei lá, vou pensar numa caneta nova, num objeto de uso, um restaurante que possui produtos, quero mudar. Você pode produzir pequenas mudanças e colocar, aí, né, fica a seu critério também, convidar algumas pessoas para provarem
e entender qual é a percepção delas, tá? Você pode, eu começaria sempre com pequenas mudanças, tá? Não queiram avançar muito nas mudanças para vocês não se perderem e aí deixar, porque aí o usuário também não consegue falar assim, nossa, mas mudou tudo. E aí acaba perdendo o sentido. Então, se você muda um ingrediente, uma combinação, por exemplo, vou falar aí de restaurante, falando de cardápio, se você muda a montagem do prato, enfim, muda um detalhe de cada vez e coloca para testar. Ou convidando os usuários para testar, ou participando de uma forma, observando mesmo, tá? Os usuários. Então, fazendo com produto, essa é uma forma de prototipar. Tá? No caso do restaurante, você pode propor pequenas mudanças e ir testando com alguns usuários, para entender como é que vai ser a aceitação. Vamos lá. E aí, Everton, né, uma coisa que também você pode fazer, se, por exemplo, você convida algumas pessoas, alguns dos seus clientes, para provar mudanças, entender, por exemplo, harmonização de prato e etc. E se você tiver a abertura de poder conversar com essas pessoas depois e entender o que elas acharam, como foi, enfim. Esse é o mundo ideal do design thinking, tá, gente? Nem sempre isso vai ser possível. Às vezes você só vai poder observar e na percepção gestual do teu cliente tirar suas conclusões. Mas se você tiver essa possibilidade de conversar com as pessoas e ouvir delas o que elas acharam dessas pequenas mudanças, você vai validando ou não o seu protótipo, tá? Nosso slide está demorando para carregar. E é interessante, gente, porque uma das ferramentas, eu acho que até coloquei aqui no slide para eu falar para vocês, faz parte do processo de teste, o que a gente chama de feedback silencioso. O que significa isso? Isso é de um grande aprendizado de experimentação do design thinking, tá? Falando aí de mais um valor da metodologia. Quando eu coloco os meus usuários para falarem a respeito do que eles acham da minha solução, eu preciso estar preparado para ouvir qualquer coisa, certo? Positiva ou negativa. E no feedback silencioso, a gente só escuta o que o usuário diz para a gente, o que o cliente diz para a gente e anota, para levar para o processo de iteração. Tá? Então, o que significa isso? Eu não vou ficar justificando para o meu cliente ou para o meu usuário o porquê daquilo. Eu simplesmente ouço o que ele tem para me dizer, levo isso em consideração e volto para a minha equipe de trabalho para discutir internamente na equipe quais as dúvidas, as críticas e o que esse meu usuário me sugeriu como melhoria de evolução do meu protótipo. Então, o feedback silencioso, ele traz essa enorme possibilidade da gente exercitar a escuta, tá? Normalmente, quando as pessoas começam a trazer essas questões para a gente, as dúvidas e etc., críticas, a gente naturalmente, quando a gente está ouvindo a pessoa dizer, naturalmente a gente está pensando já numa resposta ou numa justificativa para dar para ela. Então, o feedback silencioso é muito bom por conta disso. A gente não vai pensar em respostas porque a gente não pode responder. Simples assim, a gente só vai escrever o que o nosso usuário está dizendo para a gente. Se ele não entendeu, se ele achou ruim, se ele achou legal, se ele acha que falta algo para incrementar, enfim, a gente só vai ouvir. E esse é um exercício muito bacana da gente treinar a nossa escuta. Como é feita a escolha de usuários,
A escolha, Gustavo, ela é feita lá no ponto de vista. Então, quando eu começo a fazer a pesquisa dos usuários, então nós fizemos o entendimento, que é o macro, e aí eu começo a fazer pesquisa para entender quem são os usuários envolvidos dentro do contexto do problema. Tá? Então, quando eu falo de mobilidade urbana, por exemplo, eu falo de um problema macro. Se eu falo isso dentro de Campinas, eu já começo a afunilar. Se eu falo isso, por exemplo, para usuários de ônibus, eu vou afunilar mais ainda. Então, dentro do contexto de usuários de ônibus, por exemplo, quem são as pessoas que eu vou construir, que eu vou pensar uma solução, tá? Vou abrir um parênteses aqui. A nossa persona, ela pode ser a representação de várias pessoas, tá, gente? Então, quando eu falo, por exemplo, de usuários de ônibus, eu tenho um público de usuários de ônibus, que podem ser, sei lá, pessoas na faixa de 20 anos que têm a utilização do transporte público diário para trabalhar. É dessa forma que eu vou construindo personas, tá? Então, eu posso ter uma persona que representa vários usuários, tá? A persona significa a representação das características de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, tá? Então, você pode construir uma persona ou várias personas, tá? A escolha do usuário, ela vai depender muito do contexto do problema que você está trabalhando e do tamanho da equipe que você está trabalhando, tá? Não adianta eu ter dentro de um projeto 10 personas e eu ter uma equipe pequena que não vai dar conta de investigar a fundo essas personas para pensar soluções que realmente funcionem, tá? Então, se eu tenho uma equipe pequena e um projeto muito amplo, então eu tenho que afunilar, e aí eu posso pensar uma persona de cada vez. Então, eu posso pensar uma persona, como eu falei da mobilidade, por exemplo, uma persona usuário de ônibus na faixa de 20 a 25 anos que utiliza o transporte público diariamente. Eu faço todo o processo de design thinking, penso solução, vou prototipar, vou testar, iterar, e aí, ok, está aprovada a minha solução, a gente coloca para funcionar e coloca para rodar. Eu posso voltar dentro do meu processo de construção de solução e pensar numa outra persona, que, sei lá, é a persona do motorista do ônibus. Dentro do contexto da mobilidade, quais os problemas do motorista? Estresse, enfim, depressão, dificuldade financeira, dificuldade física, qual é o contexto dessa outra persona? É um outro cenário dentro do mesmo problema. Tá? Então, como eu tenho um problema macro, eu tenho várias possibilidades de atuação dentro dele. A escolha da persona, ela vai depender muito disso, do que eu tenho de recurso, de tempo, de equipe, para desdobrar o problema, tá? Então, aqui eu falei para vocês do feedback silencioso, que faz parte do processo de teste do nosso projeto, tá? Então, quando a gente faz a apresentação do nosso protótipo para o usuário, a gente utiliza a ferramenta do feedback silencioso para colher informações a respeito da solução que a gente pensou. E o processo de iteração, que eu falei inicialmente, é o processo onde eu volto com as anotações que eu fiz de sinalização do meu usuário, fazendo um brainstorming, por exemplo, para melhorar aquele protótipo e traduzir naquele protótipo o que o usuário me sinalizou que ele precisa ou algo que ele não entendeu e eu preciso melhorar dentro do protótipo. Então, é nesse momento de iteração, de lapidar ou de reconstruir, que a gente vai afinar a nossa solução. Gente, tudo bem por aqui? Tudo tranquilo? Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Legal? Sim, ok. Bom, eu vou finalizando um pouquinho do nosso webinar, e queria perguntar aí para vocês
se o que eu expliquei fez sentido, se vocês já conheciam os conceitos que eu trouxe, ou da forma que eu trouxe, se ficou claro, se não ficou. Esse é o momento do feedback silencioso, que eu quero ouvi-los e entender aí o que vocês acharam do conteúdo que eu trouxe hoje. Eu não sei se para vocês aparece cortado, mas para mim está cortado. Aqui é como foi a sua experiência, tá? Legal, Gustavo, obrigada pelo feedback. Espero, esse foi o primeiro webinar que eu fiz, então espero poder fazer outros, com outros temas, trazer mais conceitos aí para vocês, aprofundar um pouquinho de ferramenta. Tô claro, já conheço. Legal, Márcio. Eu gosto de traduzir de uma forma simples os conceitos, às vezes as pessoas ficam floreando muito, e, e aí acabam, ao invés de clarear, acabam confundindo as pessoas a respeito do design thinking, que é uma metodologia bem simples, né? No meu entendimento, às vezes as pessoas acham que é algo muito complexo, muito fora da casinha, né? Os problemas que a gente vai lidar dentro dos design thinking são complexos, mas a gente precisa conduzir de uma forma simples para conseguir, de fato, pensar soluções bacanas. Melhor ser prático e direto para compreender. Também sou dessa linha, Geneilton, eu sou bastante objetiva nas minhas falas. Sueli Juliana, obrigada por compartilhar seu conhecimento, obrigada a vocês por estarem aqui comigo em plena segunda-feira chuvosa, a essa hora da noite. Claro, vamos fazer sim. Eu vou aproveitar e convidar vocês, eu tenho alguns eventos aí nos próximos dias. Eu tenho uma imersão de design thinking. Ah, legal, Geneilton, bacana. Já daqui a pouquinho eu entro lá. Eu tenho uma imersão de design thinking, eu faço aí a cada 2 meses, mais ou menos, essa imersão, em Campinas, no próximo sábado, das 9 às 17. Eu ainda tenho algumas vagas, e para quem participou do webinar hoje, tem um desconto aí de 20%. Tá? Vocês têm aí a possibilidade de fazer uma imersão comigo para trabalhar muita experimentação, tá? Na imersão eu falo menos de conceitos e coloco mais o grupo para experimentar as ferramentas, testar desafios e desdobrar na prática o que é a metodologia. Tá? Então, a gente tem aí 8 horas para trabalhar todos esses conceitos que eu falei para vocês: entendimento, pesquisa, trabalhar ponto de vista, fazer ideação, prototipar, testar hipóteses, testar as soluções que a gente está criando. Então, a gente passa por todas as fases do design thinking dentro da imersão, tá? É uma imersão basicamente de experimentação e prática da metodologia. Então, quem tiver interesse, eu vou compartilhar com vocês o link, deixa eu até ver aqui, eu vou compartilhar um link de desconto de 20%, tá? Eu disse para vocês inicialmente, meu objetivo é compartilhar a metodologia com o máximo de pessoas possíveis, então eu não trabalho com valores que sejam muito custosos para as pessoas, tá? Essa imersão, ela custa R$ 239, tá? Com 20% de desconto, vocês vão pagar R$ 190 e ainda podem parcelar em 10 vezes lá no Simpla. Eu vou compartilhar
com vocês esse link. Coloquem para mim, eu não sei se todo mundo pode compartilhar aqui comigo o e-mail para eu mandar, e aí amanhã eu mando esse link de desconto aí para vocês. Legal. E aí eu tenho também, legal, Gustavo. Joia. Além da imersão que eu faço aberta ao público, eu tenho aí um programa de Design Thinking, que é o DT 3.0, onde eu trago, especialmente para empresas de pequeno e médio porte, uma carga horária mensal para a gente aplicar Design Thinking na empresa, diante de qualquer contexto ou projeto, tá? Em qualquer área, seja para cliente interno, externo, projeto de RH, projeto de marketing, enfim. Como eu falei para vocês, o Design Thinking cabe em todos os contextos onde houverem pessoas pensando soluções para outras pessoas. Tá? Então, tem esse programa também, Design Thinking para empresas. Quem tiver interesse, só me procurar aí, mandar mensagens, tem aí minhas redes sociais, vamos ver se vai abrir aí. Aí estão os meus contatos, minhas redes sociais, WhatsApp, e tem o Meetup, que é o Meetup do Design Thinking, Inovação e Futuro do Trabalho, onde eu divulgo tanto o webinar, né, como esse primeiro que a gente fez hoje, quanto os outros eventos, workshops que eu vou fazendo aí ao longo do ano. Pessoal, eu vou só copiar aqui os e-mails para eu não perder do histórico. Então, Gustavo, vou copiar aqui. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, por estarem aqui comigo. Vou falar mais uma vez, né? Aí a gente passou basicamente 1h30 juntos, falando aí um pouquinho de Design Thinking. Como o tempo do webinar é curto, eu não tive muita a oportunidade de conhecer o contexto melhor de vocês. Espero que a gente tenha essa oportunidade de troca também. Eu gosto bastante dessa participação e de entender como é que eu posso ajudar as pessoas a implantar Design Thinking. Então, se a gente tiver aí outras oportunidades em outros webinars, espero que a gente consiga trocar mais algumas ideias. Gustavo aqui perguntando, a imersão será como se fosse uma triagem? É isso mesmo, Gustavo. Então, eu eu vou trazer para a imersão um desafio, tá? E em cima desse desafio, a gente vai trabalhar todas as etapas do Design Thinking do início ao fim, tá? Então, a imersão é para colocar em prática tudo que a gente discutiu hoje, tá? Eu já tenho algumas pessoas inscritas, algumas pessoas que já fizeram workshops comigo, de outros temas, em outros contextos, e que vêm para a imersão para conseguir, de fato, aprofundar o conhecimento dentro da metodologia, tá? Eu tive recentemente na Ecos, né, na escola em São Paulo, fazendo uma especialização em Design Thinking, então vou preparar aí um conteúdo bem bacana para a gente conseguir sair da imersão. A minha ideia é essa, sair da imersão com vocês entendendo o que é e falando, puxa, consigo colocar isso dentro do meu trabalho, dentro da minha empresa. Tá? Esse é o meu objetivo principal. O Genilton compartilhou o LinkedIn dele. Gente, se vocês quiserem compartilhar aí a rede de vocês. Para o primeiro foi ótimo, obrigada. A gente vai testando aí, é a primeira vez que eu uso essa plataforma, eu não conhecia ainda, vamos ver se... Ah, você também é filho da Ecos, Márcio? Bacana, uma referência muito legal. Eu fiz, assim, uma turma muito bacana, participou comigo lá e fizemos um networking também muito legal e estamos pensando aí alguns projetos, logo mais vocês vão saber de Design Thinking para compartilhar por aí, não só na região de Campinas, mas em outros lugares aí de São Paulo, do estado, de forma geral.
Então, eu também sou filha da Ecos e a gente vai disseminando aí a metodologia do Design Thinking pelo Brasil. Gustavo, horário da imersão das 9 às 17, tá? Então, dia todo para a gente conseguir praticar e se aprofundar bem em cada etapa do Design Thinking. Gente, acho que é isso. Mais dúvidas, mais sugestões, podemos encerrar. Os livros, verdade, Geneilton, verdade. Livro, eu tenho como referência, vou colocar aqui para vocês, Tim Brown. Vou só pegar o link e eu divido com vocês a referência do livro. Aqui. Esse é o principal, tá? Que é o livro do Tim Brown. Tem um que chama... Esse eu não li ainda, mas eu já sei que é muito bom. Ele tá na minha fila de leitura. Design Thinking para Negócios. Tem um livro do David Kelly, que também está na minha... É o próximo da fila. Chama-se Confiança Criativa. O que mais que eu tenho de Design Thinking? Eu acho que de referência são esses. Tem um livro do Tim Brown também. Deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui. Aqui, ó. Copiar endereço do link. Change by Design. Também fala de Design Thinking. Esse também é do Tim Brown. Acho que como referência, essas são as principais literaturas de Design Thinking. Quem quiser, depois eu posso até encaminhar no e-mail, eu tenho uma lista até da Ecos, bem bacana, que tem uma fila grande de literatura. Bom, pessoal, acho que é isso por hoje. Agradeço demais a participação de vocês. E a gente se vê, então, nos próximos eventos. Acompanhem aí no Meetup e a gente vai se falando. Ok? Uma boa noite para vocês. E uma boa semana também, que a semana está só começando. E a gente tem bastante trabalho, bastante reflexão aí pela frente. Legal, Gustavo. Espero você. Legal, vou mandar o link aí de desconto. Espero que realmente vocês possam comparecer para colocar a ferramenta em prática. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.